Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita de Amor Fraterno de Coimbra, que a nossa mentora e toda a equipa espiritual que com Jesus trabalha envolva a cada um das necessidades inerentes que precisamos, que possa envolver também os nossos lares, harmonizando, pacificando, que nesta noite possamos aproveitar a presença de Jesus e fazer essa viagem para dentro de nós, para nos conectarmos com o bem maior, com o Pai, aceitando aquela que é a sua vontade soberana e trabalhando para o bem a que somos chamados. Que assim seja. A obra desta noite é o Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o capítulo é o 108 e que se intitula Oração. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução aguardando, prudente, que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças, e forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda a vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Ao iniciarmos esta pequena reflexão sobre o texto que acabei de ler, precisamos entender o que é a oração, no seu sentido mais amplo. Digamos que a oração ou a prece é a união entre o homem e Deus, através dos seus pensamentos e também dos seus sentimentos. É através da prece que o homem se liga a Deus e mantém-se durante o dia em comunhão vibracional com o plano superior divino. Ela, por sua vez, vai fortalecer aquele que a proclama e gera auxílio vibracional a todo o ambiente à sua volta, causando bem-estar e equilíbrio. É através da prece que nos ligamos ao plano superior e ficamos mais sensíveis às suas intuições de amparo e amor.
Quantas situações infelizes ou tomadas de decisões poderíamos ter feito de forma mais equilibrada se vivêssemos em prece? A alma, quando equilibrada, tem mais chances de agir pelo caminho do bem e do equilíbrio que se vai estabelecer com a prática da oração. Mesmo quando a dúvida ou de todas as situações que se nos apresentem, de anseios de qualquer espécie, é indispensável, sem dúvida, orar e confiar. De facto, será que nós sabemos orar? Sabemos igualmente o que pedir? Normalmente costumamos usar a prece de uma forma egoística, pedindo vitórias no mundo material. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 22, vamos encontrar o seguinte, e passo a citar: a prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor para pedir-lhe proteção para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e a sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque a vossa alma que se deve elevar até ao Criador e que se deve transfigurar como Jesus no Tabor para chegar a Ele pura e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido de graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Assim, perante estas palavras, não importa como fazemos a prece, mas o sentimento que está por detrás daquilo que solicitamos ao plano espiritual. Uma prece feita com as palavras do coração e com humildade e sentimento, digamos que atravessa os céus e chega ao destino. Toda a prece fútil e com intenções egoísticas não pode senão passar de devaneios de um espírito que ainda se encontra prisioneiro de si mesmo. Vemos assim que, independentemente da cultura, da região, do tempo, a prece está inserida como prática imprescindível em quase todas as religiões do mundo. Isso se deve certamente à necessidade de se ligar à divindade, de abstrair-se do mundo material no qual se está inserido, de procurar então a porção divina em si próprio, de buscar o amparo, a orientação de que necessita. Para nós, espíritas, a prece está identificada como um recurso eficaz e fundamental ao desenvolvimento espiritual. Essa condição deve ser observada desde a primeira versão, em 1857, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que dá por título Adoração. Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Ao que os espíritos respondem: sim, quando parte de um coração sincero, pois para ele a intenção é tudo, e a prece de coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Fundamentalmente, devemos considerar que as nossas preces necessitam possuir sintonia com propósitos elevados. Muitas vezes nas nossas orações rogamos alcançar um objetivo, uma posição, um lugar que, para muitas das vezes ser conquistado, irá resultar em prejuízo para outrem. Sabedores da condição de pedintes reincidentes, os espíritos elevados nos ensinam a qualificar as nossas súplicas. Segundo eles, quando em prece o que temos a pedir é coragem para enfrentar os desafios que surgem, a paciência para buscar as soluções mais adequadas e a resignação para convivermos com os desafios que somos incapazes de superar. Para que as nossas preces alcancem os seus objetivos, não é necessário ritos, nem imagens, fórmulas ou palavras específicas, porque a prece depende muito mais do merecimento e da fé do que o uso de práticas exteriores. De qualquer maneira, devemos respeito às crenças individuais e coletivas. Como nos dizem os nossos amigos espirituais, para que as suas súplicas sejam atendidas, ou seja, orar por si só não é suficiente. É imperioso merecer o que se deseja.
Este merecimento está em relação direta com os nossos esforços que fazemos no nosso dia-a-dia para melhorar quer os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Como nos elucida Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Porém, não devemos esquecer que a prece não nos impede de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Mas ainda que tenhamos de superar desafios evolutivos inadiáveis, a oração é sempre e pode sempre fortalecer-nos, preparando para melhorar, enfrentar e aproveitar tais provações. Definitivamente, não existe um lugar no mundo ou um momento específico para realizarmos as nossas orações. É fundamental, sim, que busquemos sintonia com espíritos esclarecidos, esforçando-nos para alcançar estados superiores da alma, comprometidos com o silêncio interior, imbuídos pela fé e da esperança. Iria terminar por recordar as orientações contidas na mensagem de Jesus, em especial quando o Mestre nos adverte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará vossos pecados. Kardec, capítulo 17, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então, estabelecidos esses laços de amor e de bondade, estaremos então no caminho de luz que Jesus nos ensinou. Muita paz nos corações, agora e para todo o sempre. Que assim seja.